Olá, nós estamos dando início a, a uma série que nós estamos nomeando Por Onde Começar. E é uma série em torno da história da América contemporânea. Podemos falar de Américas contemporâneas. E nós vamos, etapa por etapa, tentando trabalhar um pouco essa ideia de Américas contemporâneas. Vamos começar trabalhando o tema da independência. O título desse primeiro vídeo, ele tem um pouco de anacronismo histórico, porque eu vou chamar esse primeiro vídeo de Independência da América Latina. Ora, a categoria América Latina, a categoria histórica de América Latina, sequer existia nos primeiros anos do século XIX, quando se dá o processo, ou quando se dão os processos de independência. Na América Portuguesa, na América Hispânica, em São Domingos, né, dando origem ao Haiti, ou pelo menos numa parte de São Domingos, dando origem ao Haiti. Eu estou querendo conversar, sobretudo, com as pessoas que estão com algum interesse em relação à história da América ou das Américas. E eu acho que é importante começar por alguns livros gerais de história das Américas. E no caso da independência, debruçando-se nos capítulos específicos a esse respeito. Por exemplo, se alguém quiser começar com um clássico da história da América Latina, esse aqui do Halperin Dong, História da América Latina. É um clássico esse livro do Halperin Dong, História da América Latina. Foi publicado aqui no Brasil pela Paz e Terra. Halperin Dong é um historiador argentino, que trabalhou na Itália, trabalhou na França, trabalhou em Harvard, e esse livro, alguns consideram entre os melhores trabalhos de história geral da América Latina. E tem, digamos assim, um capítulo chamado A Crise da Independência, que é bastante interessante em relação a esse debate. E tem um historiador chileno chamado José del Pozo, que escreveu História da América Latina e do Caribe, que ele parte dos processos de independência até os dias atuais. É um historiador chileno. É importante que a gente, para estudar a história das Américas, a gente não se atenha unicamente nos historiadores brasileiros. Por exemplo, isso aqui é um francês, Pierre Chauny, História da América Latina. Livrinho pequeno, simples, né? E para quem está começando, eu quero começar por um livro mais simples. Esse livro, Pierre Chauny, é bastante simples. E tem uma parte dedicada exatamente a segunda parte do livro, o desmoronamento do sistema, a independência da América Latina. O anacronismo também está aqui no subtítulo desse livro do Chauny. A Cláudia Alcema, ela é coordenadora desse livro, História da América Latina, 5 séculos. Se não me engano, são 5 capítulos e bastante interessantes, 2 capítulos voltados para o tema da independência e da formação das nações latino-americanas. É isso aqui. História da América Latina, 5 séculos, foi publicado aqui pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quem quer se voltar mais para os aspectos econômicos desse estudo, Formação Econômica da América Latina é uma boa pedida. Formação Econômica da América Latina foi publicada aqui pela LCTE Editora, né? Esse livro foi organizado pela Marina Guzmão de Mendonça e Marcos Cordeiro de Pires, Formação Econômica da América Latina. Tem capítulo voltado para o tema da independência, né, que é os movimentos de independência da América Latina, que a própria Marina Guzmão de Mendonça escreveu. Então, eu diria que são alguns livros para quem está começando a estudar esse tema.
Sobre o assunto independência, nós estamos no Brasil. Talvez fosse interessante começar por um autor brasileiro que estuda a crise do colonialismo que enseja o processo de independência. Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Fernando Novaes é um historiador de formação marxista, mas um historiador de uma tendência mais próxima do circulacionismo, né, digamos assim. Tem como referência bastante o Caio Prado Júnior, e é um trabalho muito conhecido, né? Evidentemente, como todo trabalho historiográfico, é objeto de críticas. Há uma polêmica de longo prazo estabelecida entre o Ciro Flammarion Cardoso e Fernando Novaes. O Novaes, ele acha que a crise do sistema colonial decorre da contradição da natureza do próprio sistema. Porque ele entende que não é possível explorar a colônia sem desenvolvê-la. E, desse modo, ao fazê-la funcionar, desencadeia tensões que, acumulando-se, acabam por extravasar o quadro de possibilidades do próprio sistema colonial. Então, o esquema geral, para Novaes, se complica. O equilíbrio de força se rompe. E, ao romper, estão dadas as condições da crise. Crise essa que impulsiona a luta. Luta essa que, em seu desenvolvimento, levanta a questão da emancipação política. O Novaes, o Fernando Novaes, ele vê o sistema colonial como um subsistema do antigo regime. E dentro desse, ele vislumbra um tal de capitalismo comercial, né, que é uma categoria bastante polêmica, para dizer o mínimo, para não falar errática, e ele alia esse capitalismo comercial ao absolutismo, à sociedade de ordens e ao colonialismo. O Fernando Brodel, ele é mais objetivo, ele diz, olha, o sistema colonial é o que eu chamo de colonização geral. Nesse sentido, eu diria que, na dobra do século XVIII para o XIX, a colonização, em geral, ela estava em xeque. Ela estava em xeque. E aí, para quem quer um aprofundamento, há um capítulo desse livro, História da América Latina, é um catatauzinho, né? Aqui vai ter que ter paciência, são mais de 1000 páginas, e são vários volumes discutindo a história da América Latina. Leslie Bethel é um historiador britânico que organiza essa coleção. Esse volume 3 trata da independência até 1870, da independência até 1870. Tem um bom texto do John Lynch, em que ele discute a crise do Império Espanhol na América. Ele fala que esse Império Espanhol na América, ele sustentava-se com base no equilíbrio entre os grupos de poder. O que ele chamava de administração, a igreja e uma tal de elite local, né, para usar a expressão dele. A administração, a igreja e a elite local. Né? Então, eram esses setores que tinham controle político. No caso da elite local, existia uma banda que era formada pelos crioulos, brancos nascidos nas colônias, que tinham bastante poder econômico. Esses estão, digamos assim, como referência nesse processo que vai desencadear a independência dessa, digamos, América Latina com um anacronismo já reconhecido. Agora, o que limitava os movimentos dos crioulos, em grande parte, era o medo que eles sentiam das massas indígenas e negras. O que limitava o movimento dos crioulos, em grande parte, era isso. O medo das massas indígenas e negras. Posto isso, há de se pensar as ambiguidades dos projetos de independência política preconizados por personagens do mundo crioulo. O próprio John Lynch, nesse capítulo que ele escreve,
para a História da América Latina, volume 3, da independência até 1870, ele diz que a partir mais ou menos de 1765, a resistência à tributação imperial foi constante e algumas vezes violenta. Um dos primeiros mecanismos coloniais feridos de morte foi o do monopólio comercial, que chegou definitivamente a seu termo no caso da América Espanhola, de 1797, mais ou menos, até 1801. Estou falando no caso da América Espanhola, que no caso do Brasil, se deu depois da chegada da família real portuguesa. Quer dizer, a partir de 1808. Mas os proprietários brancos, desejosos de independência, eles seguiam quietos, seguiam apreensivos, seguiam receosos, porque temiam, como eu falei há pouco, as populações não brancas. E aqui eu abro um parêntese rápido, mas rápido por conta da lógica do vídeo, que é um vídeo curto, mas é um parêntese importante. A tensão racial assumiu muitas vezes a forma de um conflito direto entre os crioulos e as massas indígenas. As massas indígenas, sobretudo. O exemplo disso vai acontecer no Peru, em 1780. Uma rebelião que conseguiu mover 40 mil indígenas. 40 mil indígenas contra a administração espanhola. Evidentemente, isso também vai se refletir nos locais que os negros eram numerosos e bem organizados, a exemplo do Haiti. O Haiti, inicialmente sob a direção de Toussaint Louverture, tornou-se o primeiro e único país das Américas associado de maneira nítida à independência ao fim da escravidão. E aí, toda essa ideia dos jacobinos negros, quando falamos desses negros, do seu movimento no Haiti. Bom, fechado esse parênteses, que eu julgo importante, eu diria a vocês que as falhas na economia colonial e as tensões na sociedade colonial, elas eram trazidas à tona, muitas vezes, na forma desses conflitos, desses tumultos, dessas revoltas, dessas insurreições. Essas revoltas, essas insurreições, elas se tornaram, a meu ver, a antessala dos movimentos esses que, em seu desenvolvimento, produziram a luta e, mais adiante, o triunfo emancipacionista. E, mais ainda, nesse cenário, cresceram ideias de que a América ela tinha recursos independentes e as pessoas para administrá-los. É isso que a historiografia consagrou como o espectro do americanismo. O espectro do americanismo, Ou seja, a América, as pessoas começaram a ter essa visão de que a América não só detinha os recursos independentes, mas também as pessoas para administrá-los. Mas, ao lado disso, vinha também a filosofia que vinha da Europa, da Inglaterra, da França, da Alemanha. O espectro do iluminismo, é o espectro da ilustração, que vai ter muito peso político, ideológico, nos movimentos de independência. Evidentemente, aqui no Brasil, ou mesmo nas colônias, desculpem, nas colônias espanholas, o modelo da Revolução Francesa era muito temido. Era muito temido. E ele, em nenhum momento, se mostrou sedutor para esses crioulos, digamos aqui, essa elite local nas Américas. Sem se falar do grande medo da solução haitiana, Essa aí era uma solução que essa classe proprietária desejosa da independência não queria nem ouvir falar. O fato é que prevaleceu a via proposta pela tal elite. O historiador francês Marc Ferraud, um catatauzinho muito interessante,
que usa o método de história comparativa, esse livro aqui, do Max Ferro, História das Colonizações. Aqui ele vai pegar a África, a Ásia, a Rússia, as Américas, para discutir os vários modelos de colonização. Aqui ele vai dizer que o modelo das Américas é um modelo diferente do modelo de luta anticolonialista da Ásia, da África, e ele vai chamar essa independência nas Américas, por conta disso, de independência crioula, né? Porque foi o programa, foi a estratégia, né? Foram os anseios desses setores proprietários que, em última análise, terminaram por prevalecer, né? Então, esse livro é bastante interessante, foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, História das Colonizações, do Max Ferro, que morreu há pouco tempo, né? Historiador francês. Então, em 1778, estabeleceu-se o livre comércio entre as colônias, que era uma solicitação antiga dessas classes dirigentes locais, desses colonos detentores de grande propriedade. Agora eles queriam mais. Eles desejavam não apenas o livre comércio entre as colônias, mas o livre comércio com todas as nações do mundo. Aqui na América do Sul, a Venezuela foi o primeiro território a declarar sua independência frente à Espanha. Isso é 1811. 1811. Subindo um pouco mais, indo em direção ao norte, o México, que era à época o domínio espanhol, a parte mais rica, a parte mais importante, iniciou uma rebelião dirigida por dois pais. Que é interessante. A universidade e a igreja estiveram contra os processos de independência, mas não quer dizer, com isso, que intelectuais ligados à universidade e padres não tenham participado do movimento, ou dos movimentos de independência. Participaram, sim. No caso do México, o padre Miguel Hidalgo, o padre José Maria Morelos cumpriram um papel fundamental numa rebelião de massas, principalmente de massas indígenas camponesas. Movimento esse iniciado em 1810. Mas, de fato e de direito, o território do atual México só se tornou independente em 1821. E, pasmem, com 1 milhão de pessoas que perderam a vida. 1 milhão de pessoas. 1/6 da população total daquele território. Nessa campanha, que levou à independência do que hoje nós chamamos de América Latina, depois vamos problematizar isso mais adiante, essa ideia toda de América Latina, como é que isso foi sendo construído, como é que isso está sendo levado hoje. Mas nessa campanha, lá nas primeiras décadas do século XIX, principalmente aqui na América do Sul, algumas lideranças militares desempenharam, digamos assim, um papel um papel fundamental. Estou me referindo ao San Martín, a Bernardo O'Higgins, a Sucre, a Simão Bolívar, em particular. Só que nós não podemos ficar como positivistas, levando em conta só esses grandes personagens, né? Esses grandes indivíduos, né? Nós não podemos esquecer que o exército Sucre, ele contava com um grande contingente de soldados negros. E isso é pouco citado na historiografia tradicional. Há quem diga, inclusive, que praticamente não havia negro na América Hispânica. Não é verdade. Não podemos esquecer também que na América Espanhola, né, incluindo os domínios hispânicos no Caribe, estima-se que tenham entrado aproximadamente 1.660.000 cativos de origem africana. E nós também não podemos deixar de registrar a participação das mulheres nesses movimentos. Era um movimento só de homens brancos de origem europeia, ou de origem europeia, mas nascidos aqui na América. Olha o caso da Juana Zurduy de Padilha. É uma mulher que liderou um grupo de guerrilheiros que participou de 23 ações armadas na hoje cidade de Sucre. A esse respeito, é muito interessante conhecer os trabalhos da Maria Lígia Prado,
Aqui é um livro mais geral de história da América Latina, que ela escreveu ao lado da Gabriela Pellegrini, que é outra historiadora da USP, como a Maria Lígia Prado. Ela escreveu um livrinho também sobre a formação das nações latino-americanas, que trata da independência, mas trata sobretudo da formação das nações latino-americanas, que é um tema que eu pretendo desenvolver um pouco mais adiante. E aqui um livro dela bastante interessante, onde um dos temas, exatamente o tema das mulheres nesse processo, América Latina no século XIX, tramas, telas e textos. E há outros livros em que a Maria Lígia Prado ela vai discutir, por exemplo, o papel da Manuela Sáenz, da Policarpa Salavarrieta. A Policarpa Salavarrieta, inclusive, uma jovem de pouco mais de 20 anos, que será levada a um pelotão de fuzilamento. O caso da Manuela, que foi a última companheira do Simão Bolívar. Enfim, são figuras femininas que tiveram um papel muito destacado na luta pela independência. Por fim, para encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de chamar a atenção que os historiadores, desde o século XIX, eles buscam entender as razões que desencadearam os acontecimentos da independência. Alguns deles salientaram o papel das ideias iluministas, das ideias ilustradas, principalmente das ideias vindas da França, mas nós já chamamos a atenção para o medo das ideias francesas, né, no caso das classes proprietárias locais. Outros chegam a destacar que essas ideias muitas vezes saíam da França ou da Alemanha ou da Inglaterra, mas passavam por Portugal e por Espanha em particular, antes de chegar aqui na América. Um terceiro grupo de historiadores chama atenção para a influência da Revolução norte-americana, que deu origem aos Estados Unidos, que também teria sido um motivo importante, uma influência importante desse processo. Também não podemos nos esquecer das correntes que enfatizam o impacto produzido pela Revolução Industrial, pelas transformações econômicas capitalistas, o impacto disso aqui também na região. Então, eu diria a vocês que para compreender o processo de independência das colônias espanholas, ou da colônia portuguesa, ou mesmo a formação do Haiti, é preciso computar fatores de ordem econômica, social, cultural, religiosa, jurídica, política. É preciso olhar essa realidade de conjunto, porque é nessa moldura que homens e mulheres, de carne e osso, fizeram sua escolha, ou suas escolhas, né? E aí optaram, como a própria Maria Lígia Prado e a Gabriela Pellegrini destaca, optaram por se engajar na guerra contra a Espanha ou permanecer fiel à ordem colonial. Muitos permaneceram, ou uma parte, pelo menos, permaneceu fiel à coroa espanhola ou à coroa portuguesa. Eu quero dizer só a vocês o seguinte, que não havia um só caminho, não havia uma só solução. Houve a solução brasileira, que foi mediada pela vinda da família real. Assim, aqui acaba em uma monarquia com preservação do escravismo. Tem a solução bolivariana, a solução haitiana, a solução cubana. Cuba, ela será praticamente a primeira e a última colônia espanhola nas Américas. Mas aí já é assunto para outro vídeo, para outro momento. Eu encerro aqui, deixando para vocês algumas sugestões, já como uma segunda etapa, para quem quer aprofundamento. Por exemplo, a Paz e Terra, ela, quando se começou a discutir a história do bicentenário, da independência, da chamada América Latina, eles organizaram uma coleção chamada Margens, Margens América Latina. E tem vários volumes e tal, organizado pelo Marcos Pamplona e pela Maria Elisa Mader. Se chama Revoluções de Independência e Nacionalismo nas Américas. São vários livros discutindo o processo de independência e formação
das nações latino-americanas. Então, recomendo muito essa coleção, Revoluções de Independências e Nacionalismo nas Américas. Aqui, por exemplo, nesse volume 1, você vai estudar a parte, o caso da província oriental, da Cisplatina, que deu origem ao Uruguai. Você vai estudar a Revolução da Independência do Rio da Prata. Você vai estudar o caso chileno, que é considerado um caso muito peculiar no arco geral desse processo. Enfim, são algumas possibilidades de leitura que eu estou oferecendo para que você possa começar a fazer um estudo sério sobre a história da América. A história da América é algo muito sério para que você não possa estudar com seriedade. Tem que estudar com seriedade. Isso exige muita pesquisa, muito estudo, porque hoje as pessoas acham que baixa aí na internet, baixa aí no WhatsApp, e já tem todas as informações, já conhece toda a história da América. Aqui eu estou deixando apenas algumas pistas por onde começar. E nesse primeiro vídeo, por onde começar a estudar os processos que conduziram à independência das chamadas nações latino-americanas. É isso. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. E o próximo vídeo vai tratar da formação dos novos estados. Ou o que a Maria Lígia Prado chama de a formação das nações latino-americanas. Até o próximo vídeo.